Boa tarde, amigos rubro-negros. Estamos iniciando mais um programa Bola Cheia. Hoje, como convidado especial, o nosso eterno ídolo, André Catimba. Boa tarde, André. Seja bem-vindo à nossa Rádio Vitória Amigos, a primeira rádio rubro-negra. Nivaldo, com o maior prazer, uma boa tarde. A Rádio Rubro-Negra, aos torcedores do Vitória. E a satisfação imensa, a alegria, tudo de bom para nós do Vitória. Nosso grande convidado, André Catimba. Carlos André Avelino Lima, mais conhecido como André Catimba. Nasceu na cidade de Salvador no dia 30 de outubro de 1946. Em 17 de setembro de 72, o Vitória aplicou uma goleada de 3-1 no Bahia, no estádio da Fonte Nova. O Vitória, então, escalado com Aguinaldo, Roberto Leleu, Walter e França, Luciano e Juarez, Orni e Gibira, André Catimba, Marcílio e Mário Sérgio, depois Almiro. Esse foi o melhor time do Vitória da década de 70, enquanto você esteve no clube? Não, realmente o grupo se dava muito bem, tanto dentro de campo como fora de campo. E tivemos, assim, uns encontros muito bem feitos, principalmente dessa decisão de 72, em que o Bahia jogava por uma vitória e a gente tinha que jogar por 2 vitórias. E o Bahia jogava por uma vitória e 2 empates. E o grupo se uniu muito bem e tivemos a maior felicidade de ganhar as 2 partidas, sendo o primeiro de 2-1 e o segundo de 3-1. E fomos felizes, somos campeões de 72. Eu tinha 6 anos, estava na Fonte Nova junto com meu pai e tio primos. Ao término da partida, na saída do estádio, do lado externo, meu pai comprou uma bandeira do Vitória. Fui tremulando até chegar em casa. Morava no Santo Agostinho. Muita alegria, André. Você pôde proporcionar, assim, junto com Orni, com Gibira, com Mário Sérgio, o Eterno, que infelizmente Deus levou, mas um grande time. Qual o momento mais marcante vestindo a camisa rubro-negra? Rapaz, foram 5 anos que eu passei lá, viu? Foram 5 anos de muita beleza, de muita alegria. Não tive, assim, como um detalhe de decepção. Eu tive mais alegria de que decepção, com muito respeito. Conheci muitas pessoas, peguei muitas amizades com pessoas, principalmente do conselho, torcedores de muito gabarito. E eu só posso dizer que eu tive muita alegria e continuo tendo alegria muito até hoje. Reinaldo Oliveira, apresentador do programa esportivo DNA Rubro Negro, que vai ao ar em 2 edições, das 7 às 8, das 20 às 21 horas. Pergunta: você que vivenciou o Vitória na década de 70, como está vendo esse momento delicado que o Vitória vem passando? Bom, eu como profissional vou falar uma coisa, como torcedor vou falar outra. Eu como profissional eu acho que falta pessoas com competência para administrar, principalmente a nível técnico, ali a equipe. Porque não é cabível que uma equipe de futebol disputando um campeonato brasileiro não tenha essas condições, principalmente dentro de casa, jogar para ganhar. É jogar com medo de perder, isso não existe. Você tem que entrar em campo determinado, com aquela qualidade boa de que vamos ganhar e acabou. Outra pergunta: futebol antigamente não era tão profissional como hoje, que precisa estar bem preparado com vários aspectos. Como você enxerga essa evolução no futebol da época que você jogava para os atuais dias? Rapaz, essa pergunta é um pouco complicada, porque na minha época futebol era um salário mínimo. E hoje o futebol é dinheirão, é 1000 vezes o salário que eu ganhava na época. Então eu não posso te responder assim, essa expectativa de que hoje o grupo que joga futebol hoje, na minha época, não jogaria. Nosso amigo Boni saúda você, André, e pergunta: qual o gol que você considera o mais importante marcado com a camisa rubro-negra? Rapaz, foi um gol em Guê, 73, se eu não me engano, terminou em briga. Um gol muito bonito. Aliás, todos os gols que eu fiz, principalmente porque Bavi e André não tinha Bavi. E os gols que eu fiz sempre contra o Bahia foram uns gols bonitos. E esse 73 terminou até em confusão. Orni fez uma brincadeira lá em cima de Romero e terminou em briga. Mas foi um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira.
Você foi um craque do futebol brasileiro na sua época. O futebol não era tão valorizado como é hoje. Você jogava com profissionalismo e amor. E hoje o que nós vemos é que essa referência se perdeu com o tempo. Os profissionais colocam em primeiro plano a questão financeira. Nós estávamos vendo o time do Vitória visivelmente dentro de campo, desinteressados e descompromissados com a torcida e o clube. Qual o sentimento que você tem desse futebol mercenário dos tempos modernos? É como eu tinha dito antes, o futebol de antigamente jogava quem era profissional e quem tinha disposição e vontade para jogar e respeito. Hoje é o contrário, com essa lei Pelé aí favorece só os empresários e jogadores. Então, eu jogo por isso. E antigamente atrasava 4, 5 meses nosso salário e a gente lá dentro de campo jogando bola. André, nosso amigo Anacleto faz uma pergunta. Por que você não deu continuidade como treinador? Haja visto que você fez um belíssimo trabalho no Vitória, aplicando uma goleada histórica no rival de 3-0, além de conquistar o Torneio da Morte. É uma coisa interessante. Passei aqui em vários clubes aqui na Bahia como treinador, mas infelizmente o salário eu não recebia, entendeu? Não foi nenhum, nem dois, nem... Foi muitos clubes que eu passei. Que o único clube assim que me pagou normal, eu como estava lá como auxiliar, não, foi o Vitória, mas assim mesmo não considerou, não me respeitou e não me deu esse aval para eu continuar no clube. Você que sempre foi o grande ídolo do Vitória. Penso que a diretoria na época deveria ter tido muito mais respeito por você, por tudo que você havia feito e pelo próprio trabalho que você vinha desempenhando na época. Eu vinha desempenhando um trabalho muito bom, que Valmir Louruz até me indicou quando ele veio para aqui para o Vitória, ser treinador, me chamou para trabalhar com ele. Eu fui. Depois ele foi embora para a Arábia Saudita e eu fiquei no comando. O Vitória contratou uns 2 treinadores. E o Vitória, a salvação do Vitória, que tinha ganho o primeiro turno com o Valmir e eu. Depois, o segundo turno perdeu, o terceiro perdeu. Aí veio parar na minha mão. O Valmir Louruz não estava mais aqui. Eles contrataram 2 ou 3 treinadores, não me lembro agora os nomes. E no último turno me deram. Eu fui lá, ganhei o 4º turno e fui decidir com o Bahia. Fui decidir com o Bahia e ganhei o campeonato baiano. Em seguida, me tiraram do time, que disseram que o João Francisco foi campeão. João Francisco não foi nada. Quem fez a relação dos jogadores para concentração foi eu. Entendeu? Quem fez a pré-eleção foi eu. Quem armou o time foi eu. Quem fez as modificações foi ele. Só estava sentado lá, no banquinho lá na dele, quietinho, calado. Não foi ele que ganhou o título nenhum. Quem ganhou o título foi eu e os jogadores dentro de campo. Com muita justiça, esse título deveria ser voltado a você e não a João Francisco. Tanto é que o exemplo, logo em seguida, João Francisco ficou no Vitória. E o Vitória vinha bem no Campeonato Brasileiro. O que aconteceu com o João Francisco? Botou o time para a 2ª divisão. Depois de 2 partidas disputando o Torneio da Morte, tomou 2 porradas, me deram o time de novo. O que aconteceu? Além de eu ganhar o título do Torneio da Morte, ainda classifiquei o Bahia para a 1ª divisão. Então isso aí ninguém aqui vê. Todo mundo fica caladinho, não esconde, não dá uma satisfação nem nada, entendeu? É como é o caso até de Maradona, que faleceu, faz aniversário até junto comigo, fazia aniversário junto comigo dia 30 de outubro. E ninguém aqui comentou aqui Maradona. Eu jogo com Maradona. O primeiro brasileiro a jogar com Maradona foi eu. Ninguém comenta nada disso. Precisei o pessoal do Sul me ligar para eu dar entrevista para lá. É reconhecimento, né? Por todo o trabalho, por toda a sua trajetória de futebol, tudo que você fez dentro do futebol, no mínimo são os frutos que você pôde colher, que foi essa passagem junto com o Maradona. Em qual Bavi você sentiu mais emoção? O de 72. Aquele foi marcante, né? Foi, porque inclusive, agora que eu me lembro, eu tive um problema de pressão, isso foi pressão. Eu sempre tive isso aí. E sair do jogo. E qual o título inesquecível? Não, o título inesquecível. Eu acho que o de 89 foi melhor, porque não acreditava em mim, eu fui lá e mostrei a minha qualidade, a minha competência, as minhas virtudes, que era positiva para o Vitória. André, nosso amigo Anacleto faz uma pergunta. Por que você não deu continuidade como treinador? Haja visto que você fez um belíssimo trabalho no Vitória, aplicando uma goleada histórica no rival de 3-0, além de conquistar o Torneio da Morte. É uma coisa interessante. Passei aqui em vários clubes aqui na Bahia como treinador, mas infelizmente o salário eu não recebia,
entendeu? Não foi nenhum, nem dois, nem... Foi muitos clubes que eu passei. Que o único clube assim que me pagou normal, eu como estava lá como auxiliar, não, foi o Vitória, mas assim mesmo não considerou, não me respeitou e não me deu esse aval para eu continuar no clube. Você que sempre foi o grande ídolo do Vitória. Penso que a diretoria na época deveria ter tido muito mais respeito por você, por tudo que você havia feito e pelo próprio trabalho que você vinha desempenhando na época. Eu me desempenho um trabalho muito bom, que Valmir Louruz até me indicou quando ele veio para aqui para o Vitória, ser treinador, me chamou para trabalhar com ele. Eu fui. Depois ele foi embora para a Arábia Saudita e eu fiquei no comando. O Vitória contratou uns 2 treinadores. E o Vitória, a salvação do Vitória, que tinha ganho o primeiro turno com o Valmir e eu. Depois, segundo turno, perdeu. O terceiro, perdeu. Aí eu veio parar na minha mão. O Valmir Louruz não estava mais aqui. Eles contrataram 2 ou 3 treinadores, não me lembro agora os nomes. E no último turno me deram. Eu fui lá, ganhei o 4º turno e fui decidir com o Bahia. Fui decidir com o Bahia e ganhei o campeonato baiano. Em seguida, me tiraram do time, que disseram que o João Francisco foi campeão. João Francisco não foi nada. Quem fez a relação dos jogadores para concentração foi eu. Entendeu? Quem fez a pré-eleição foi eu. E quem armou o time foi eu. Quem fez as modificações foi ele. Só estava sentado lá, no banquinho lá na dele, quietinho, calado. Não foi ele que ganhou o título nenhum. Quem ganhou o título foi eu e os jogadores dentro de campo. Com muita justiça, esse título deveria ser voltado a você e não a João Francisco. Tanto é que o exemplo, logo em seguida, João Francisco ficou no Vitória. E o Vitória vinha bem no Campeonato Brasileiro. O que aconteceu com o João Francisco? Botou o time para a 2ª divisão. Depois de 2 partidas disputando o Torneio da Morte, tomou 2 porradas, me deram o time de novo. O que aconteceu? Além de eu ganhar o título do Torneio da Morte, ainda classifiquei o Bahia para a 1ª divisão. Então isso aí ninguém aqui vê. Todo mundo fica caladinho, esconde, não dá uma satisfação nem nada, entendeu? É como é o caso até de Maradona, que faleceu, faz aniversário até junto comigo, fazia aniversário junto comigo dia 30 de outubro. E ninguém aqui comentou que Maradona, o primeiro brasileiro a jogar com Maradona foi eu. Ninguém comenta nada disso. Precisei o pessoal do Sul me ligar para eu dar entrevista para lá. É reconhecimento, né? Por todo o trabalho, por toda a sua trajetória de futebol, tudo que você fez dentro do futebol, no mínimo são os frutos que você pôde colher, que foi essa passagem junto com Maradona. Em qual Bavi você sentiu mais emoção? O de 72. Aquele foi marcante, né? Foi, porque inclusive, agora que eu me lembro, eu tive um problema de pressão, isso foi pressão. Eu sempre tive isso aí. E sair do jogo. E qual o título inesquecível? Não, o título inesquecível. Eu acho que o de 89 foi melhor, porque não acreditava em mim, eu fui lá e mostrei a minha qualidade, minha competência, as minhas virtudes, que era positiva para o Vitória. Cláudio Souza pergunta: como você sente o atual momento do Vitória? E qual o conselho que você daria para sairmos dessa situação? Bom, você se refere aos jogadores dentro de campo, né? Eu acredito que isso é falta de maturidade, de compreensão, de determinação e da posição no nível técnico. Você tem que chegar lá e determinar, ver se tem jogadores à altura para atuar no clube, principalmente da posição. Você não precisa ficar inventando, fulano vai jogar de lateral esquerdo, ciclano vai jogar de zagueiro, ciclano vai jogar de centroavante, nada disso. Tem que pegar os jogadores da posição, trabalhar e colocar para jogar. Qual o momento mais marcante seu como jogador de futebol? Rapaz, eu tive muitas coisas, principalmente o prazer de jogar com Maradona. Fui o primeiro brasileiro a jogar com Maradona na Argentina, no Argentino Júnior, e outros mais detalhes, entendeu? E é uma satisfação imensa a gente estar aqui hoje falando aí para essa galera, torcedor rubro-negro. Cite um fato do Esporte Clube Vitória. Rapaz, coisa relevante aconteceu muito, mas de assim, de explosão, muita coisa assim, não. Eu acredito que foi um grupo em que sempre esteve unido, um grupo que sempre trabalhou com objetivo. Eu acredito que foi tudo normal, não. Não havia racha, não havia panela, não, nada disso. O que ocorre nos dias atuais.
Não, havia comentário que tinha jogador que se vendia, mas cadê a prova? Entendeu? Você tem que ter uma prova para denunciar uma coisa dessa. Claro. Que é gravíssimo. Mas não tinha prova, a gente ficava na nossa, esperando o resultado final, que nunca apareceu. Nosso amigo Saraiva, do Tocha Rubro Negro, pergunta: você considera que o melhor ataque que já tivemos foi Mário Sérgio, André Catimba e Orni? Vocês se entendiam pela troca de olhares? Realmente, de olhar e posicionamento. Então nós tivemos questões adversas para que dentro de campo a gente na malandragem, a gente usava muita malandragem e fazia aproveitamento das falhas da defesa para a gente conseguir o resultado. Fale um pouco da estrutura que o Vitória tinha na sua época para essa moçada de hoje possa entender as dificuldades que vocês enfrentavam. Olha, rapaz, a gente já teve situações, principalmente financeiras, muito ruins na época. Eu me lembro quando minha filha Andréa nasceu em 72, a gente dava 3 meses de salário atrasado, faltou o gás em casa, eu tive que levar o botijão para a Toca do Leão, botijão vazio. E quando eu botei com o botijão cheio o botijão. Então eu acho que para o que a gente ganhava na época, para o salário de hoje, não tem condições de fazer essa besteira que eu não fazendo ainda. O que eu acho interessante é o que vocês jogavam, o que vocês produziam dentro de campo, né? Coisa que hoje não há. Sim, na época existe um interesse hoje, e não jogar pelo amor, não jogar pela vontade de vencer, aquela gana, aquela raça que vocês tinham. A gente era profissional da bola e dentro de campo a gente lutava para conseguir o objetivo, que era ganhar a partida e jogando futebol. Hoje é o contrário. Eu quero me vestir, essa camisa do Vitória está muito feia, não. Isso não existia na nossa época, entendeu? Não existia essa lei Pelé que hoje existe. Então eu acredito que na nossa época, a maioria desses jogadores que jogam hoje aí não jogaria não, viu, velho? Porque naquela época tinha um grupo unido. Um grupo forte. Grupo forte. Determinado. Que era vencer. Que a gente chamava o diretor de futebol, até o presidente do clube, com o treinador e tudo, a gente sentava para reunir, para conversar a respeito do grupo. O que estava errado era tratado ali. Era tratado ali. E ali se resolvia e acabou. Se resolvia e acabou. Era um negócio completamente diferente de hoje. Nosso amigo Gilberto Teixeira pergunta: por que André Catimba? André Catimba foi um Grenal que teve em Porto Alegre e o Grêmio precisava ganhar o jogo. E a gente estava ganhando o jogo, faltava o quê? Uns 7, 8 minutos para terminar o jogo. E eu levei a bola para a bandeirinha e fiquei com o pé em cima dela e tocando os caras com o cotovelo. E os caras não aguentaram. Aí vieram 4, 5 em cima de mim, aí o que aconteceu? Terminou em briga. Aí o radialista aí fez: esse André parece um Catimba. Nesse que ele falou que o André parece Catimba, aí pronto. Ficou André Catimba. Coisa do futebol, interessante, né? Como você classificaria o futebol nordestino na atualidade? Caso sua observação seja negativa, o que seria interessante e urgente para atualizá-lo? Olha, infelizmente o futebol nordestino era um dos principais antigamente, onde se tiravam muitos jogadores para levar o sul, o sudeste, entendeu? Jogadores, fugiu para a seleção e tudo. Mas hoje está difícil, porque em vez de se fazer jogador aqui, no norte e nordeste, estão buscando jogadores já de fora, sem condições nenhuma de atuar, principalmente no nosso clima, que nosso clima é muito quente e ele lá não tem essa adaptação. Poxa. Se você fosse convidado para trabalhar nessa atual gestão do Vitória, você aceitaria? Para isso, a gente teria de ter uma conversa muito positiva no sentido de trabalho profissional. Esse negócio de falar bonito, se expressar bonito, comigo não existe. Porque futebol é gíria, futebol é malandragem. Esse negócio de doutorado em futebol não existe. É papo de boleiro, né? Papo de boleiro mesmo. Os jogadores estão ali, você já sabe, já conhece. Você vai na gíria esportiva. E você traz o jogador para você. Claro, você tem que trazer, porque você tem que ter a confiança dele, ele é com sua confiança. Se você pede para o jogador, não suba na janela, ele aí fazer ao contrário dele, que ele vai subir na janela, aí você subiu por quê? Só você que não era para subir. O que é que ele vai dizer para o treinador? Hoje falta esse comando, né? Falta essa determinação puxada.
Porque ele fez uma vez, fez a segunda vez, você tira ele. Não, você está fazendo uma coisa que eu não aceito, não é determinada para você fazer dentro de campo. E hoje, qual o motivo dos clubes segurarem esses jogadores para deixá-lo atuando como titular? Aí que vem essa lei Pelé, né? Então o jogador ele quer 200, 300 mil, sim, daí é problema do clube. Você como treinador, você não tem nada a ver com isso. O que você tem que haver é dentro de campo lá, você está produzindo, você está sendo determinado lá a fazer aquilo que um treinador mandou. Se não tiver, tira, saca do time. Saca do time. Não tem esse negócio de 200 mil não, bota quem está ganhando 10. Quem está ganhando 10... E que traga o resultado. Para trazer o resultado. Qual a dupla que fazia o trio de ataque com você? Deixou-lhe mais solto, mais fácil com o gol em campo? Orni e Mário Sérgio, no Vitória, Pérez e Severino, no Rival, ou Éder Aleixo e Tarcísio, no Grêmio? Todos eles foram grandes jogadores. E me respeitavam muito, eu respeitava eles muito. E dentro de campo a gente se dava muito bem. Um respeitava o outro. Eram grandes ataques. Grandes ataques. E grandes amigos e grandes responsáveis. Nosso amigo Osmar Nunes faz uma pergunta. É uma grande honra falar com o nosso ídolo. Na sua opinião, o que falta ao nosso Vitória de hoje para ser um time vencedor e fazer valer o mando de campo no nosso Barradão? É você ter um grupo de trabalho de nível técnico, de conhecimento muito bom, fazer aquilo que tem que fazer, não inventar trabalhinho desse tamanho miudinho, nada. É trabalhar treino com bola, sem bola, a preparação física tem que ser caprichada, puxada. Eu me lembro que a gente ia treinar nas dunas lá na Pituba, que não existia Pituba na época, era só dunas. A gente tinha duna aquele de areia, aquele danado, senão ia pro degrau da Fonte Nova, antiga Fonte Nova, subir e descer aquele degrau. Hoje eu não vejo nada disso. Hoje eu vejo um carazinho ali, um clonezinho ali, bota ali um piquinho daqui pra ali, dava pique, era de 100, 200 metros. Era chamado tiro. Tiro. Era o tiro de era 100 um tiro metros. Certeiro. Certeiro. Hoje você não vê. E você que não rendesse? Quem treinava o quê? No asfalto quente. Quem treinava aí na estrada do aeroporto, aí, na estrada velha. Na estrada velha, do aeroporto. A gente corria ali. Hoje eu não vejo ninguém corre treinando na praia, no asfalto, nada. E hoje eu vejo todo mundo no campo gramadinho, com tênis bonitinho, nosso tênis abrindo, a chuteira pesada. Gel no cabelo. A bola naquela época, quando molhava, nossa, de couro. Parecia que tinha 50 quilos. E quando batia, ficava aquela marca vermelhão. O uniforme, quando chovia, parecia que pesava, né? A chuteira. E ninguém reclamava, ninguém reclamava. Pelo contrário, jogava, honrava e suava. Hoje ficam fazendo essa palhaçada aí, porque isso, porque aquilo, aquilo outro, que hoje a chuteira acho que não pesa 100 gramas, né? Muito leve. Nosso amigo aqui, Osmar Nunes, continua. Como anda a sua saúde e qual a sua atividade profissional atual hoje? Hoje eu estou sem profissão, sou aposentado. Minha profissão hoje é aposentado. A minha saúde hoje está muito boa, que eu fiz uma cirurgia, botei uma prótese no joelho. Está muito boa. É uma coisa que veio agora acontecendo, veio depois que eu parei de jogar futebol. Estou muito bem, graças a Deus, meus 74 anos de muita felicidade, esperando que eu chegue a 148. Com fé em Deus. Nosso amigo Paulo Góes aqui pergunta: André, foi uma satisfação ver você jogar ao lado de Mário Sérgio, Ponte de Paiva. Mário realmente possuía uma inteligência e um cognitivo muito acima da média naquela época? Rapaz, é uma pergunta interessante essa. Ele era um cara que treinava até pouco, entendeu? Mas ele tinha dentro de campo ele tinha um nível técnico muito elevado. Bom, elevadíssimo. Mas eu não vou considerar ele assim como Maradona, fora de campo, meio malucado, entendeu? Meio malucado, mas era uma pessoa que sempre respeitou a gente. Tinha os problemas dele, mas era fora de campo, não contava com a gente. Ele pergunta, o próprio Paulo Góes: André, além de ter jogado no Esporte Clube Vitória e ter sido ídolo, você também foi nosso treinador. Quais eram as principais dificuldades? E qual a falta de infraestrutura que ele deparava naquele tempo? Não, ali, naquela época de 89, foi uma época que até salário mesmo levou um tempinho assim, mas depois melhorou, graças a Deus.
Mas foi uma época em que eu peguei João Vitória que disputava o Campeonato Baiano e o Brasileiro no mesmo tempo. Não tinha muito tempo assim para um trabalho de estrutura boa para disputar os dois campeonatos. Nosso amigo Paulo Moura, ele agradece a você, André, por ter jogado no nosso Esporte Clube Vitória, ter dado grandes glórias ao nosso clube e à nossa torcida, e parabeniza pelo jogador que você foi. Ele pergunta aqui: qual a sua opinião sobre os treinamentos das divisões de base que proíbe os meninos mostrarem suas habilidades, que pode no futuro a servir um craque como você? Olha, agradeço muito pelo apoio que você está me dando. Muito obrigado. A você também, um abração, você e sua família. O que eu acho é o seguinte, na minha opinião, como ex-jogador de futebol, divisão de base, o trabalho tem que ser feito lá. A diretoria sabe muito bem como é que se faz isso. E o jogador tem que mostrar sua qualidade, sua virtude, seu conhecimento. Não tem nada que esconder nada. O jogador tem que mostrar. Porque se estiver escondendo a qualidade do menino, isso é coisa já é para trabalhar muito. Ele pergunta aqui: você aceitaria um cargo de olheiro no Esporte Clube Vitória? Rapaz, olha, eu vou explicar com você. Eu já me dediquei a ser olheiro do Vitória, isso já tem uns 5 anos. E nunca me deram atenção. Nunca me deram satisfação. Principalmente com o Raimundo Viana na época. Raimundo Viana, inclusive, eu pedi a ele: rapaz, eu não me põe para ser olheiro, que eu saio viajando aí, catando, para ver. É melhor do que eu ficar aqui vendo muitas coisas aí que eu não gostaria de Não concordava também, não concordava, não. E outra coisa, sua visão seria uma visão ampla, de poder sair... Em cima ali das coisas ali. Se o menino vai, o jogador, o menino que eu digo, o jogador, vai vir para aqui, para o clube, é porque ele tem condições de atuar no clube. Ele pergunta aqui, nosso amigo Duílio Camardelli: qual a sua melhor partida pelo Vitória e quantos gols você fez em uma partida? Todas as partidas, para mim, partidas boas. Olha, eu tinha, na época, entre oficial e amistosos, eu tinha 100 e poucos gols. Mas fizeram lá um levantamento, que eu só tenho, acho que é 80, não sei, 80 gols. Eu tinha que levar 5 anos no clube, sendo titular e fazer só 80 gols. É difícil até de acreditar, né? Aí eu nunca disse, eu passei 2 anos e pouco no Grêmio, eu fiz 82 gols, como é que aqui ia fazer só 80? Que é um futebol relativamente mais fácil, né? Aqui, exato. Aqui é mais fácil. Aqui é mais fácil, é isso que eu tô me referindo. Do outro lado, se você fez em 2 anos e meio lá 80 e poucos gols, e aqui? Aqui eu vou fazer só 80. Não existe. Não entendeu? tem como. É como disseram também que eu nunca fui campeão como treinador. E quando na realidade você foi, né? O seu diretor, né? Que cadê ele? Não conhece futebol, não sabe isso, aquilo, outro. E cadê que gastou, acho que foi 5 ou 4 milhões, indenizando? Como é que traz uma pessoa para trabalhar? Indenização. Que é isso de 1 milhão então? E quem era o diretor na época? Quem era o diretor? Que trabalhou com o Ivan de Almeida. Tá esquecido? Esqueci. Quem foi? Não tinha um cara lá que era conhecedor de futebol e depois vai trabalhar em rádio, certo? Ele pergunta aqui: Roberto Rebouças foi quem melhor lhe marcou. E ele era violento na marcação? Rapaz, Roberto sempre sabia que ia dar testa ao outro páreo, um páreo difícil. Entendeu? E é como o Zé Taí dizia: Bavi sem André não é Bavi. Porque sabia que Roberto pipocava para mim, eu não pipocava para ele. Só dizia para ele o seguinte: só vou lhe dar um murro. E na época eu treinei muito karatê com o Ivo Rangel e Caribé. E joguei capoeira também lá no Mestre Bimba, né? Pô, sabia um monte de artes marciais, né? Se pegasse ele... Eu mesmo ficava com o Ivo e o Mestre Caribé e o Rangel e o Mestre Caribé. Grande recordação. Soco rápido. Só ficava aí, Mas era um cara que eu admirava muito, o Roberto Rebouças, o quarto zagueiro. Jogava firme, né? Eu conheci ele jogando de ponta esquerda, depois passou para meia, depois passou para lateral e depois para zagueiro, o Roberto. Começou no Vitória. Depois foi pro Bahia. Nosso amigo Charles de Aracaju parabeniza o programa Bola Cheia da Rádio Vitória Amigos, em especial enviando um abraço ao sempre ídolo André Catimba.
Ele pergunta sobre uma história não muito clara na partida final da decisão do Campeonato Baiano de 1972. O adversário ganhou 2 turnos e o Vitória apenas 1. E pelo regulamento tínhamos de ganhar 2 partidas seguidas. Na primeira ganhamos de 1-0. A primeira ganhamos de 2-1? Pronto. Na segunda partida ganhamos de 3-1. Um gol de André Catimba, seu, que ainda sofreu um pênalti. Com esses resultados, voltamos a ser campeões depois de 6 anos. Dizem que André Catimba quase não ia ser escalado para a segunda partida na final do Campeonato Baiano de 72, pois estava com encosto. Foi encosto artilheiro? Rapaz, você sabe de muita coisa, viu? Essa aí foi boa mesmo. Rapaz, isso aí foi um negócio muito incrível mesmo. Nós estávamos concentrados na Toca do Leão e no dia do jogo teve a reunião da diretoria com o treinador e mais a gente. E o Pai Barbosa estava lá no dia. Teve esse papo todo, conversa vem, conversa vai, e comentando sobre a decisão, sobre o jogo. Ficamos muito ali, conversa de um, conversa com o outro, conversa com o outro na reunião. E pelo que parece, quando terminou a reunião, eu era o 16º pessoa que estava na fila. Aí o Pai Barbosa veio passando um galo, em um por um, passando em um por um. Quando chegou em mim, ele disse, tá carregado, o galo morreu. Ele não vai ter condições de jogar, o galo tá morto aqui, morreu aqui. Aí Benedito Mapirinho veio pra cima dele, não, é ele mais 10. Ele mais 10 é que vai. Confiava muito. É ele mais 10. Aí os jogadores ficaram me olhando. E olhando para Pai Barbosa, será isso, meu Deus? Eu tô carregado. Aí ele mexe. E eu olhei para Dona Dinha dando risada, olha, baixou a cabeça e saiu lá, que tava do lado da Dinha. Aí, rapaz, Benedito mais Pirinho. Não, é ele mais 10, é ele mais 10. Aí chegou o Paulinho da vida, é ele mais 10, Paulinho disse, não, é ele que joga mesmo. Entrou e ainda marcou o gol. Entrei, marquei o gol, tomei um pênalti. Aí depois teve outro pênalti, que o Baiano pegou a bola com a mão. O Ani bateu, ele fez o gol. E ganhamos o jogo de 3-1. 3-1. Interessante que ele faz aqui uma outra colocação, já num tom irônico, claro, mas de brincadeira. Sem conhecer, se você conhecer, mande esse encosto artilheiro para os nossos atuais atacantes. Rapaz, tem que chamar o finado para a bola. Foi ele que detectou, né? Ele que detectou. A não ser que esteja até hoje em mim aqui. E você não saiba. Eu não saiba e vai lá passar para a Lua Ceará. Nosso amigo Charles, ele continua aqui. Outra situação similar ao ocorrido no Vitória de 1972, André teve um outro grande time que também foi ídolo, o Grêmio em 1977. O time vinha sendo campeão, vice-campeão por 8 anos seguidos, 69 a 76. E o adversário estava com vantagem no campeonato. Até o Grenal, com o gol mais rápido do clássico, em que você fez o corta-luz e Ura fez o primeiro gol aos 14 segundos de partida. E o Grêmio terminou vencendo por 2-1. Assim que ganhou o segundo turno e igualou a situação, na finalíssima, o Ura deu um passe para você, André, que fez o gol e tirou o Grêmio da fila. O que aconteceu na comemoração do gol que deu o campeão gaúcho de 1977 ao Grêmio, que você caiu de maneira violenta no solo, vindo a se contundir? Não, ali foi uma jogada em que realmente o Yura me fez um lançamento de mais ou menos 50 metros e eu saí na frente do zagueiro, dominei e bati. Aí fui comemorar com um salto mortal. Nem sei a velocidade que eu vim. Dei impulso, aí na altura da virilha, aí rasgou a virilha, a distensão. Aí eu fiquei sem condição nenhuma de, eu já estava no ar, de voltar ao normal. Aí de cair de cara no chão, me bati todo. Ele faz outra pergunta aqui. Na passagem pelo Argentino Júnior, André já citou em outras entrevistas 2 coisas que lhe marcaram nessa passagem na Argentina. A primeira foi ter tido o prazer de jogar ao lado nada mais nada menos do que Diego Armando Maradona, então com 19 anos. E a outra coisa marcante até o motivou sua volta ao Brasil, o racismo então existente no país vizinho. Jogar ao lado de um craque que está em início de carreira aumenta a responsabilidade dos demais companheiros de ter que orientar sobre os atalhos em campo? Ou isso é indiferente
e cada um faz a sua parte, como sabe, orientado pelo treinador. Não, você já vem determinado, treinado com um esquema tático que o treinador bota para você fazer. E dentro de campo, se as coisas que tiver de errado acontecendo, você orienta. Você procura amenizar para não o jogador que está iniciando não se afobar e fazer besteira. E ele tinha uma coisa que eu me lembro muito de Maricete, pegava a bola e saía driblando todo mundo, pegava a bola na mão do goleiro, vinha pelo lado direito, driblando todo mundo, chegava dentro da área, ele enrolava para mim fazer o gol. Então são coisas que você tem que ter colegas dentro do campo para orientar quem está começando, não determinar ele faça isso, faça aquilo, nada disso. Você tem que orientar o que ele tem que fazer para dar incentivo a ele, a velocidade de reação dele. Ele pensar, imaginar e não fazer besteira. André, a Rádio Vitória Amigos agradece esse bate-papo que nós tivemos. A torcida do Vitória agradece. Você tem um carisma muito grande, você é o ídolo eterno, né? Junto com mais alguns jogadores. O que você pode deixar de mensagem para essa grande nação rubro-negra? Eu, com muito orgulho, com muito prazer, satisfação e alegria, e agradecendo muito a Deus, foi eu, na época, ter participado desse grupo que durante 5 anos, eu não tenho que reclamar, só tenho que elogiar e agradecer essa torcida linda que sempre me respeitou, sempre me abraçou, e esperamos que consigamos voltar para e que essa torcida aumente e de alegria a mais. Porque eu me lembro que a torcida do Vitória na época era pequena. E depois desse título que nós demos aí de 72, a torcida do Vitória aumentou, triplicou, entendeu? E esperamos que esse grupo que está aí do Vitória tenha uma reação e evite de empatar. Vamos ganhar tudo. Vamos ganhar tudo para dar alegria a essa torcida, para essa torcida fazer um churrasco lá na Toca do Leão. Parabéns, André. Excelente entrevista aqui com o nosso amigo André Catimba, artilheiro de todos os tempos e ídolo dessa nação rubro-negra. Forte abraço, meu amigo. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês aí. Sucesso. Estivemos aqui hoje batendo um papo com um grande ídolo do Esporte Clube Vitória, André Catimba. E no próximo domingo a gente volta aqui na Rádio Vitória Amigos com o programa Bola Cheia. Boa tarde a todos. Fui. Uma excelente semana.